Enquanto o pessoal se prepara, a gente vai mostrando aqui no telão algumas fotos, alguns vídeos das personagens que foram dubladas por ela também, para quem não conhece. Somos monteiros estacionados. Ele, como um olho, menos. Mas parece estar ficando mais brilhante. E também gira um pouco mais para o outro. Se nós estivéssemos avançado no tempo, em contagem regressiva. Sou só eu e a minha mãe. A gente mora em Paris, mas eu posso vir aqui toda hora. Kirby, você já encontrou a princesa? Claro, nunca vi. Ela mora lá naquele castelo em cima do vulcão e vem pra fora em meu corpo. Fácil vencer esta missão. Macacos atrapalham na expedição. Ótimo, obrigada. Repente apropriados e gostam de comer. Se quiser ser poupado, é melhor correr. Muito obrigada por sua preocupação, mas meus soldados nunca serão mortos em batalha. Eles foram treinados para não exagerar. Para mim, a vida tem muito mais valor do que qualquer propósito de guerra. Meus soldados morreram. Batalhas que arriscam a vida dos homens são erros de cálculo. Eu tenho pena dos soldados que são mortos. Não importa o assunto da alucinação, importa o motivo. Ele está louco. E um rapaz com 16 anos não deveria ter anemia hemolítica ou sangrar por tudo quanto é orifício. Devíamos ter tratado dele. Em vez disso, perdemos tempo com a hepatite E e agora é tarde demais. Precisa de fígado. Nossa, encanos. Michael, eu falei para as crianças. Ah, é? E foram compreensivos quando contei que não voltaríamos no fim de semana. Ótimo. Eu disse que podiam trazer alguém para dormir em casa. Foi ótimo. Obrigado. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois de você fazer todo esse trabalho, virar sócio de empresa, acha mesmo que vai ter mais tempo para nós ou as coisas vão ficar ainda mais fora de controle? Mas foi 1, 2, 3, eu dormi. De ter feito alguma coisa, eu não lembro. Você pode não acreditar, mas a verdade é que eu não me lembro. Eu não me lembro de nada. Puxa! Você não me lembra? Então, pessoal, a gente está aqui com as nossas duas dubladoras de hoje, a Melissa Garcia e a Angélica Santos. Oi. Oi, gente. E aí, pessoal, vamos dar um oi, né? Eu sou a Melissa e ela é a Angélica. Oi. Sejam bem-vindos ao Anime Fã. Obrigada. Então, né, a gente vai começar. O Jack tá no meio da plateia ali, como sempre. Dá um oi aí, Jack. Quem quiser fazer perguntas, se dirige ao Jack, que ele vai transmitir as perguntas, né? Acho que o microfone do Jack não Alô, está funcionando. Agora chama. Quem quiser, então, no momento, é só levantar a mão aqui no nosso microfone, para vocês fazerem perguntas para as convidadas. Fiquem à vontade. A gente separou algumas perguntinhas aqui pra vocês, né? Vou começar então com a Melissa. Fala um pouquinho pra gente como foi dublar a Amy Mizuno, né? Que é a Sailor Mercury, que foi sua primeira heroína. Tu lembra como é que foi? Tu lembra alguma coisa legal? Lembro, foi super legal. Eu tava começando a dublar e aí apareceu essa heroína e eu lembro de ter muita vontade de gravar. Ai, eu preciso ficar de pé, não consigo ficar sentada. Tudo bem? Pode ficar de pé, a gente deixa. Vocês vão ficar vendo, né? Oi! Bom, a gente começou a gravar a Amy na BKS completamente desavisada, eu não sabia nem que era uma série que já existia, eu tinha a sensação de que era uma coisa que já tinha começado. Alguém aqui assistia Sailor Moon? Ah, muito bem. E aí, a gente gravava todo mundo junto, era época que gravava todo mundo junto ainda, era super divertido. E aí eu lembro que eu queria dizer pros meus amigos que eu tava gravando uma heroína japonesa que tinha um cabelão, mas aí ele tinha um cabelinho desse tamanho. Então eu dizia pros meus amigos, eu tô dublando uma heroína japonesa. E só. Mas foi muito legal.
Foi bem bacana. Muita gente pediu pra Melissa. Não sei se tu lembra algumas frases da Sailor Mad. Pelo poder estelar de Mercúrio! Transformação! Agora é a parte que vocês fazem. Muito obrigada. Ai, foi lindo. O pessoal tá meio tímido ainda no início, que daqui a pouco se É solta. que tá cedo ainda, o pessoal acha que Casa vai ser corrida. Aproveitando já que tu levantou, Lissa, para ficar mais à vontade, você tem uma pergunta em relação a isso. Angélica, levanta também que eu tô ficando com vergonha. Ó, vai ajudar aqui. Na verdade, a pergunta é para as duas, assim. Na hora de dublar, facilita, por exemplo, ficar em pé, gesticular, mexer, isso ajuda? Muito. Inclusive a voz é melhor quando você está de pé, né? E a posição é mais interessante. Apesar de que dá para perceber que nós somos baixinhas. Então a gente geralmente precisa de um palanque. Só subir em cima de alguma coisa. Mas tudo bem, é mais interessante dublar em pé mesmo. Se mexendo. Boa pergunta. Acho que tem uma pergunta do público que é a primeira. Oi, Melissa, tudo bom? Oi, tudo e você? Bom, é o seguinte, tem algum projeto do filme da dublagem do Dragon Ball, desse da Batalha dos Deuses, tem alguma notícia? E também, se tu também dubla vida real, né? Sim. Poderia fazer o Kamehameha? Mas ela nunca fez, né? Mas aí, ó. Mas não seja por isso, né? Vamos fazer agora. Gente, notícias do filme, eu não sou autorizada a divulgar nada. Eu fiz a Videl na série na Alamo. E se a Videl tivesse que fazer Kamehameha, eu acho que eu não lembro de ter visto um Kamehameha de Dragon Ball. Do Goku? Bom, eu convivi com o Goku um tempo, então eu não sei. E o Long também fez o Dragon Ball. Eu não sei, o Long faria. A gente vai fazer. Uau, o que foi isso? Então tá tendo É um uns Kamehameha. barulhos aqui, né? O resultado é sempre o mesmo ritmo, né? É que quando põe o lobo mais, depois ele fala lá. Ó, vamos facilitar a vida de vocês, botar um Kamehameha ali. Achou aí? A hora. Pra quem nunca fez o Kamehameha, eu sou muito bem. Muito obrigada. Eu achei. Bom, vou fazer uma pergunta pra Angélica, então. Nossa. Me conta como é que foi. Tu queria dublar Magali. E aí acabou virando Cebolinha. Como é que foi essa história? É assim, eu comecei, na verdade, minha vida artística, eu era bailarina, e depois eu comecei a fazer Turma da Mônica. E eu fazia a Mônica no teatro. E aí, o Maurício de Souza queria fazer teste para as vozes dos personagens. E eu fiz teste para Magali, porque meu timbre era parecido. Teve uma turma antes de mim que fez um filme. E era parecido com a Magali, que era uma cantora, que não é da época de vocês, tá? As Ramoniquettes. E tinha uma cantora que fazia Magali. E aí eu fiz teste para Magali, mas o Maurício ouviu, e o irmão Maurício e o Márcio de Souza ouviram. E falaram, não, você é Cebolinha. Só que o Cebolinha é um menino, né? E eu era uma adolescente. Aí eu falei, e agora? Aí eu fiquei, né? Primeira coisa que eu fiz o Cebolinha, ele saiu muito esquisito. Vou contar pra vocês que ele ficou um ser que não estava definido o que era aquilo. Não dava. Aí depois eu comecei a observar meninos. E foi um grande lance, porque eu comecei a fazer o Cebolinha e comecei a falar elado, né? Então ele ficou assim, Caramba, nossa, esse pessoal aqui tá aumentando, tô gostando, o pessoal vai atuando aí, legal. Olha. Você sabe que a Nancy Cartwright, que faz a voz do Bart Simpson, que cria a voz do Bart Simpson, assim como vocês criam a Turma da Mônica, foi escalada para fazer teste para Lisa Simpson. é muito legal isso. E ela, na verdade, falou, nossa, mas o Bart é a minha cara.
E aí pediu pra fazer teste pro Bart Simpson Por e aí ela... sinal, ó, tem uma coisa interessante. Eu aqui em São Paulo peguei o teste para fazer o Bart Simpson, só que foi pro Rio. Aí eu perdi o papel. Mas é legal, porque eu fazia muito menino. A partir do Cebolinha, mostrou ali, né, no começo, alguns filmes que eu fiz menino. E teve uma série que eu fiz muitos anos, eu não sei se vocês conhecem, tem muita gente que conhece, que chama Anos Incríveis, que eu fazia o Kevin, que era o menino, era o principal da série, e ele começava, né, ele falava muito com o Paul, né, e aí, Paul, vamos jogar basquete, cara? Era a minha voz de menino da época. Passaram-se muitos anos, mas ela ainda está aqui guardadinha. Eu tenho que admitir que eu entendi que eu gostava muito de trabalhar com voz e que eu achei que eu não ia levar jeito, que eu assistia muito Turma da Mônica e eu conseguia imitar o Cebolinha. Opa! E eu fazia, oh, que dia maravilhoso! Tinha mesmo esse filme. Ele falava tão devagar. Oh, que dia maravilhoso! Quase dormia. Graças a Deus o desenho deu uma animada, né? Ficou mais rápido, né? Bem melhor. E aí, tem alguém acordado aí? Alguém Acho que o pessoal vai começar as perguntas. Aqui na frente, viu? Opa! Tudo bem, Angélica? Oi, tudo bem. Uma pergunta sobre o Cebolinha, no recente trabalho que vocês tiveram, não sei quanto tempo faz que não dubla ele, mas... Ai, deixa eu fazer uma correção. Desenho brasileiro não é dublado, é criado originalmente em português. Eles gravam voz original. Dublado caso do é Cebolinha. quando faz versão. Tudo que a gente faz em japonês é dublado porque é uma versão do trabalho em japonês. Tudo que vem americano é dublado porque é uma versão do trabalho em inglês. Desenho brasileiro criado em português não é dublado. Versão original, né? Voz original. Às Ok, vezes- Foi quase um momento He-Man no final do desenho. Uma agora é tarde, E os trabalhos mais recentes, como esse foi um deles, está sendo feito ainda de uma maneira mais interessante, porque a gente tem tido a oportunidade de se reunir todos, entender o trabalho e a partir daí gravar junto, discutir junto, e aí fica bem mais interessante. Como é o Cebolinha? Quando se fala em Turma da Mônica, a gente está tão acostumado, a gente faz isso há 31 anos, né? Então há muitos anos a gente grava junto. Então o que eu mais gosto desse tipo de trabalho é a divisão, sabe, de dividir o microfone, dividir a interpretação, principalmente com o meu parceiro, que é o Paulo Cavalcante, que faz o Cascão, porque a gente tem uma sintonia absurda, sabe? Eu olho pra cara dele, se eu der uma fala, ele já olha pra minha cara e já dá outra. Então o personagem tá tão incorporado, e eu já sei como ele fala, como ele faz. Então, como ela falou, é voz original. Hoje em dia eu tenho, porque antigamente, apesar de ser, a voz original, eu gravava em cima de um maluco, que era o desenhista, que ficava assim, Mônica, sou Dudu de... Ele fazia, a voz dele era o desenhista fazendo a voz de todos os personagens e mais a MF que ele fazia também, música e som, tá? Efeito, ele fazia tudo. Então eu fazia a opção de não ter voz, eu fazia sem som. E com o tempo, fazendo Turma da Mônica, a gente lá estava desenhado, não tinha jeito. Hoje em dia não, a gente faz como é nos casulos mesmo, e como está sendo feito agora no Brasil, está ficando esquisito, que é a voz original mesmo, que a gente faz e eles desenham depois que a gente faz. Esse processo chama Pre-Lay Animation. A voz original pode acontecer em várias partes do processo. Pode gravar em cima do animatic, pode gravar em cima da voz guia, como ela fazia, pode gravar como Pre-Lay Animation, que grava todo mundo junto antes e depois os animadores trabalham em cima. Isso. E agora a gente tem essa possibilidade. Então eu posso inventar o que eu quiser, gente. É muito bom. Eu invento cada coisa, é maravilhoso. Eles às vezes cortam, mas é muito legal depois ver o que os animadores pegaram, o jeito de se mexer igualzinho e nem viram você. Às vezes a gente grava coisas e manda para os animadores brincarem com a interpretação dos personagens. E às vezes os atores se mexem no estúdio de uma forma e quando a animação volta, tá igualzinho, do mesmo jeito que eles se mexeram. Teve um que foi pro cinema, inclusive, que ele tinha cabeleira, né? Negla, cabeleira. E eu cantei inventei uma história, ele fez um desenho dele fazendo assim. A Giripoca vai piar, não foi? A Giripoca vai piar.
Eu adoro esse pedaço que ele faz. E pilha mesmo. Isso. Aí eles inventaram em cima. Ficou legal. Já que vocês comentaram disso, dessas diferenças que tinha de dublagem antigamente para agora, o que vocês acham que tem algo que a tecnologia hoje em dia facilita a dublagem? Talvez também você tinha comentado de hoje em dia ser separado e não mais junto. Tinha uma coisa muito legal de quando a gente gravava antigamente, né? Quando a gente trabalhava lá na década de 90, a gente gravava todo mundo junto, várias coisas, né? Eu não gravei tanto, mas assim, a BKS trabalhou com todo mundo junto por muito tempo, além dos outros estúdios. E aí, assim, gravar junto era muito legal. Aí, com a tecnologia, a gente precisa gravar todo mundo separado para eles trabalharem melhor as pistas na mixagem, trabalhar melhor o sync depois da edição de diálogos. Então, isso deixa as coisas um pouquinho mais frias. Agora, o maquinário também trouxe alguns benefícios, você pode chamar de benefício, mas que assim, antigamente você gravava junto e além de gravar junto, cada hora um errava, a sincronia era não era como é hoje. Hoje a gente tem o Pro Tools, que é uma máquina que se você tem um idoso que não consegue enxergar direito, ou uma criança que está começando a dublar e que é mais lenta no começo, porque depois ela passa muito adulto. Por conta disso, o Pro Tools ele consegue esticar uma fala, encurtar uma fala, cortar no meio, dividir, faz o que ele quiser. Vocês assistiam de Dragon Ball, a gente gravava com Pro Tools? Acho que não, né? Ainda não. Tudo que vocês assistiam de Dragon Ball era sincado ali, Dragon Ball, não Dragon Ball. Era sincado ali de verdade, a gente fazia na hora, no mesmo tempo, e era gravado numa fita. Hoje em dia, as coisas são gravadas e o sync é ajeitado. Então, tudo assim, digital, né? Pra mim, fodeu, eu não sei sincar mais nada. Para quem está começando, eu acho que essa escola que a gente teve foi muito importante. Para quem está começando não teve essa escola, então existe até uma coisinha tipo, dá uma escada aí, dá uma encurtada aí. Uma coisa muito importante, porque a gente assistia as outras pessoas dublando, então a gente via gente muito boa trabalhando e via gente ruim também trabalhando, então a gente escolhia como é que a gente queria ser, ia ver, nossa, como ela acertou aquilo, nossa, mas o texto estava dizendo outra coisa, ela falou outra, nossa, eu quero ficar igual ela. Então tinha umas coisas que hoje a turminha que começou pelo Pro Tools só tem a si mesmo como referência, então é uma outra geração, é um outro cantadinho de dublagem que vocês vão ouvir mais pra frente. Mas enfim, e aí, mais coisas? E aí, pessoal, mais aqui de novo. Bia tá fazendo muita pergunta. Vocês estão com vergonha da gente ainda, né? E aí? Um pouco envergonhado, mas enfim, daqui a pouco passa. Mudando de áreas para lugares, falando de estúdio de dublagem, o dublador ele tem a questão do boneco, né? Ou boneca, quando tem dubla a mesma atriz, no caso, ou o mesmo ator, no caso da Jéssica. Nos estúdios de dublagem muita coisa mudou, tanto de dublar em grupo quanto dublar sozinho, tudo digitado. Essa questão do boneco se mantém também, ou é um critério assim que... Eu vou te explicar uma coisa. Temos o mercado de São Paulo e o mercado do Rio de Janeiro, né? Os filmes, às vezes o mesmo filme, ele vai para São Paulo e vai para o Rio, ou vai para São Paulo 2 vezes, ou vai para o Rio 2 vezes. Existe uma atriz que eu dublo que chama Reese Witherspoon, da Legalmente Loira. Essa praticamente eu fiz tudo dela. Eu só não fiz 3 filmes, que foi para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não respeita boneco de São Paulo, de jeito nenhum. Isso eu falo, eles podem ouvir, porque é real. A gente respeita em São Paulo. Então, se tinha o Mário Jorge que faz, a gente chama o Mário Jorge. Né? Depende do estúdio, depende do distribuidor. Também depende do estúdio e do distribuidor. Da ética de quem vai ser convidado para fazer aquele papel e falar, putz, eu sei que não é meu. Não é a Angélica. A Angélica não pode gravar, é isso? Tem gente, se me ligassem para fazer algum papel, o papel da Reese Witherspoon, eu ia falar, ué, mas não é a Angélica? Mas a Angélica não pode, pelo amor de Deus, a gente tem que entregar. Eu falei, então daqui a pouco isso eu ligo pra Angélica e falo, Angélica, você não tá podendo gravar, né? Tem isso da pessoa ficar doente, da pessoa morrer. Porque né? se ela estiver internada com dor de garganta, eu vou falar, vou quebrar esse galho então, tá? Já aconteceu comigo. Eu tava internada uma vez que tinha um promo da Demi Lovato pra gravar. E aí a Priscila Franco fez, eu liguei pra ela e falei, obrigada, cara, eu tô sem voz.
Então assim, depende de várias coisas. Depende do estúdio, depende da pessoa estar doente, da pessoa ter morrido, depende do distribuidor. Às vezes o estúdio até se propõe, né? Ele se cuida e fala, não, faz com qualquer outro. Às vezes até acontece também de você falar assim, pô, chama a dubladora de outro estado. Ah, mas eu não vou pagar pra ela vir pra cá, não. Então também tem isso também. Tem mil fatores e normalmente a gente é a parte mais fraca, sabe? O máximo que a gente pode fazer pra garantir isso é de falar assim, ó, eu não faço a Reese Witherspoon, você também não faz a Elisha Cuthbert, tá bom? Exato. Ok. Mas é que nem você perguntou do Dragon Ball, né? Eu acho que a força pra pedir pros distribuidores tá no povo que gosta do desenho. Até eu vejo no Face, eles colocam, vamos manter o elenco, mandaram pra mim. É lógico que a gente gosta, A gente quer fazer. mas não é com a gente se entenderam? Sempre depende. E se a gente falem com os caras, aí vira, não, isso é um movimento de classe, nós vamos fazer. Não, depende de você. Não é tem que ser, não são os 26 dados. Exatamente. E aí? Oi, boa tarde. Eu sou o Fabiano. Eu queria fazer uma pergunta para a Melissa. Fala, Fabiano. Atualmente, no caso do cenário brasileiro, recebeu League of Legends, que é um jogo. E eu fiquei sabendo que tu fez a Riven, no caso. Sim. Como foi pra ti fazer dublar, no caso, um personagem de videogame que é diferente? Videogame não, de jogos. A gente fez a localização do jogo. Jogos também não são dublados, são localizados. No caso é criado. Chato, né? Mais ou menos, porque a dublagem a gente tem que ser extremamente fiel ao lip sync. E a localização a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com isso. Então a gente tem um tempo e um texto. Sou eu? É um tempo e um texto. Então, se eu respiro em uma palavra ou outra, tanto faz. Se a gente faz isso na dublagem, a gente acaba com o sync. Sou eu? O pessoal é do som, falou. E aí, então assim, a gente fica um pouquinho mais livre para se apropriar do personagem. É por isso que eu acho importante deixar as coisas bem definidas. Então quando a gente grava desenho brasileiro é voz original, quando a gente grava jogo é localização ou criação, porque às vezes a gente nem tem referência. Eu gravei o Harry Potter com muito pouca referência do inglês, então eu tinha trocentas frases que eu não tinha tempo nenhum para respeitar, porque também tem em alguns casos o jogador está jogando e você não vê lip sync, então não tem problema o tempo que eu vou demorar para dizer as coisas. Sim, eu gravei a localização do League of Legends, foi muito legal, porque eu acho que foi o primeiro mulherão assim que eu peguei, meu primeiro papel de mulherão. E eu por acaso estava no Rio de Janeiro num evento de mídia e o Léo, que estava fazendo a direção de voz disso, soube que eu estava no Rio e falou, putz, você consegue correr aqui no estúdio para gravar? Eu falei, claro! E aí foi incrível, foi ótimo, foi uma delícia. Você já jogou? Legal. Ela tá aí. Bem que tu acabou de falar que tu dublou Harry Potter, né, o jogo. Fiz a localização. Sim. Pode fazer pra gente? Lembro. Alguém já jogou o jogo do Harry Potter? Eu joguei todos. Eu inclusive fui junto com o Fabiano Cinto, que gravou o Harry, e eu não estava convidada para fazer o teste. Ele falou, olha, eu trouxe ela para fazer o teste. Eu falei, eu acho que a gente não precisa. Deixa eu tentar, vai. E aí eu fiz, olá Harry, sou eu, Hermione Granger. Nos encontramos nos pés do Hogwarts, lembra? E peguei. Palmas, pessoal. Mas eu gravo só os jogos, os jogos são feitos em São Paulo, os filmes são todos feitos no Rio de Janeiro. Excelente sensação de E tu lembra algum feitiço do jogo que ela fazia pra fazer pra gente? Rito sempre, eu não lembro. Tinha o Secret. Eu tenho que ser crítica, entendeu? Então assim, eu não posso ter um amigo e porque é meu amigo, escalar meu amigo. Não, eu tenho que pensar no profissional. E o meu trabalho também, eu olho e acho que é um dever de todo dublador assistir o que faz, assistir na TV, assistir inclusive dos colegas. Se você está dirigindo, você tem que assistir, porque às vezes você conhece um dublador que ele era fraco, mas ele melhorou, ele ficou bom, e você não dá oportunidade porque você não está vendo o que está acontecendo, ou você acha que uma pessoa é legal mas você não tem certeza, como é que você vai escalar? Você tem que ver. E assim, até para ver resultados também. Ficou legal aquela pessoa naquele personagem? Você ficou legal? Você, sei lá, nesse dia você estava meio esquisito, será que ficou a contento? O que você tem que melhorar? Eu acho que o dublador, ele
eu não posso dizer, por exemplo, que uma pessoa é boa, que eu sou boa, não. Porque assim, eu vou aprender o resto da minha vida. É uma coisa que é única, eu acho que única não. Tem algumas profissões que são assim, eu acho que é por isso que eu sou dubladora. Porque eu olho o meu trabalho e eu vejo que cada dia vai aparecer uma coisa nova para eu fazer. E eu não posso dizer que eu sei tudo, porque cada atriz é de um jeito, uma gagueja para falar, a outra não fala, não respira. Eles estão passando a abertura do Cavaleiros do Zodíaco, que tem os nomes dos atores nos créditos iniciais. Isso é do caralho, meu. Parabéns pra distribuidora. Que legal. É incrível, é uma honra imensa ver os nomes dos meus amigos nos créditos iniciais. Esse é o novo, né? Eu tô vendo que tem dubladores novos aí. Esse? E infelizmente também é raro esse tipo de crédito, né, Melissa? Só Disney. Pouquíssimas vezes vê isso. Só Disney e no Crédito, crédito inicial, eu acho que é a primeira vez no Brasil. Não, existia uma época, não sei se vocês lembram, que passava filme na Bandeirantes e eles anunciavam, tal personagem faz tal ator. Lembra disso? Não sei se vocês pegaram algum desses filmes. Mas isso foi uma raridade, aconteceu muito pouco e acabou. E os créditos, geralmente, a gente tem que ficar no cinema até o final. Quando ficou tudo preto, acabou tudo, passa rapidinho. É lei que se exibam os créditos, então eles têm sido exibidos, mas créditos iniciais, puta, meu, é do caralho. Muito legal. E aí, o que mais? As pessoas agora estão até indo embora, nosso copo tá baixo. Eu queria saber... Cadê? Levanta a mão. Como é que você se sente, assim, quando vê o trabalho de você ficar pronto e vê que todo mundo tá gostando, como é que é a sensação? Você quer saber? Eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa que eu gosto é de ir no cinema assistir um filme que eu dublei. Porque daí no cinema você tem aquela coisa de falar, oh, gostaram disso, oh, não gostaram. Tem uma coisa que eu fazia que chamava dublagem ao vivo. E eu cheguei a fazer em alguns estados, fiz até o ano passado, não sei se vou fazer esse ano ainda, enfim. E aí era eu e mais uma pessoa dublando, e a gente pegava e fazia o filme inteiro. Então a gente ia no Cinemark, nas escadarias, aí a gente não tinha som guia, era um som baixinho do filme, só para ouvir a música e o efeito, e a gente com o microfone, texto, fazia a dublagem do filme inteirinho. Eu fazia os personagens femininos, na época era o Engel, que fazia os masculinos, e aí se era velho, se era criança, eu tinha que fazer todas as vozes, e ele também. E eu lembro que a coisa mais legal do filme era no final receber aplausos, porque isso a gente recebe no teatro, e eu não estou mais fazendo teatro, não estou mais dançando, né, que eu era bailarina, então era muito legal no final do filme, as pessoas saírem e assim, vinham até a gente e falavam assim, nossa, quantas pessoas tinham aqui? Só 2. Nossa, eu achei que tinha umas 15. Cadê todo mundo? Nossa, foi demais. E eles esqueciam que o filme estava sendo dublado, sabe? Eles começavam olhando, assim, né? Então, quando a gente dava na estante, umas pessoas, tinham de tudo, né? Vinham e faziam assim. Olhava. Às vezes eu briguei com uma que queria levar o texto embora, queria olhar para ver como é que era o texto e eu dublando. Então, foi uma experiência maravilhosa. Infelizmente a gente dubla, a gente só fica sabendo depois, né? Se teve alguma coisa assim e tal. Então essa experiência de dublar ao vivo, pra mim, era a melhor de todas, porque no final eu ainda recebi aplausos. Quando eu sei que vai um trabalho meu pro ar, eu dá frio na barriga. A estreia de 24 horas, eu lembro do frio na barriga que me deu uma coisa que eu não conseguia. Mas é mó legal. E aí, o que mais? Bom, gente, infelizmente a gente tá ficando super estourado. Tava ótima a conversa. Gente, a cara desistiu. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. Pedir pro pessoal uma salva de palmas. Obrigada. Foi um prazer. É isso, Jack. A gente vai ficar, acho que ali em cima um pouquinho, depois a gente vai lá pra fora, não sei onde é que tem autógrafo, né? Elas não vão ir pra Depois da VIP vai ter uma sessão de autógrafo lá para poder dar, pede um pouco mais informações. Quem quiser falar com a gente, é só esperar a gente lá. Legal. Obrigado então, salve de palmas, pessoal. Obrigada. Tchau. Valeu.